Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa vai ser a nossa primeira aula em vídeo, a gente nunca trabalhou dessa forma, nós não estamos acostumados, mas dado o contexto atual foi a melhor forma que eu encontrei para ficar mais perto, para conversar mais de perto com vocês sobre os nossos assuntos. Então a gente vai agora iniciar uma aula sobre um tema que ele é fundamental assim para compreender todos os assuntos da biologia, porque dado o estado atual do conhecimento biológico, a nível celular e molecular, a gente percebe padrões muito importantes nos organismos e esses padrões, eles refletem a nossa própria identidade, tanto individualmente quanto a nossa identidade como seres vivos de um modo mais geral também. E para a gente entender como a gente pertence e como a gente é próximo de todo o mundo que nos cerca, especialmente o mundo vivo, tá? Então, a gente vai iniciar essa aula agora, eu espero que vocês gostem. Bom, essa é a nossa primeira aula, ela é uma aula de bioquímica celular básica. Esse tema, esse conteúdo, aliás, ele se insere dentro do tema identidade da vida. Os seres vivos, eles possuem características muito diferentes, mas eles possuem, por assim dizer, uma assinatura comum, que a gente pode verificar principalmente a nível celular, que é a sua constituição química. Bom, os seres vivos, de um modo geral, que habitam o planeta, à primeira vista, eles apresentam muitas diferenças na sua forma, na sua coloração. Então, por exemplo, uma ave de rapina é diferente de uma flor, de uma planta, que é diferente demais de uma alga, por exemplo, como essas algas verdes que estão no leito de um rio aqui nessa foto, ou de um fungo, por exemplo. São casos em que, à primeira vista, a gente só percebe diferenças, mas, na verdade, existe essa assinatura em comum entre os seres vivos, que é a sua constituição química. A química da vida. A tabela periódica, ao todo, contém 118 elementos químicos. Esses são os elementos químicos que estão presentes na matéria do universo como um todo. Porém, nos organismos vivos, nos sistemas vivos, a gente tem uma composição química muito particular. Por quê? Se a gente considera como exemplo uma célula, mais de 99% da sua composição é representada por apenas 6 desses elementos químicos. São eles: o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. Para ajudar a gente a se lembrar desses elementos químicos, nós utilizamos como auxílio à nossa memória o acrônimo CHOMPS. Esse acrônimo, essa palavra, é formada pelas letras que representam cada um desses elementos químicos na tabela periódica. Então, C para carbono, H para hidrogênio, O para oxigênio, N para nitrogênio, P para fósforo e S para enxofre. As substâncias que compõem as células, elas se dividem em dois grupos básicos, que são as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas são basicamente representadas pela água e sais minerais, e as substâncias orgânicas são representadas por carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Substâncias menos abundantes, por exemplo, como as vitaminas, também ocorrem. Mas embora as vitaminas desempenhem um papel muito importante, elas, como já frisado, ocorrem em quantidades, em proporções muito menores nas células. Nessa aula aqui, a gente vai se deter principalmente na abordagem dos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, porque são essas substâncias orgânicas que dão a estrutura básica, a composição básica das células. De um modo geral, a
composição química das células ela está representada aqui nessa tabela. Então, do lado esquerdo a gente tem os tipos básicos dessas substâncias e à direita a gente tem representando a proporção em termos percentuais que essas substâncias representam de uma célula. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem a água. A água, ela é a substância mais abundante nos seres vivos. Numa célula animal, a água responde por 60% da composição, enquanto que nas plantas responde por mais, responde por 70%. Claro que isso varia de acordo com o tecido animal ou tecido vegetal, né? Então, por exemplo, se você considera músculo, osso, são tecidos diferentes, essa composição vai variar um pouco, tá? Mas aqui são estimativas gerais. Os sais minerais, eles respondem por 4,3% na célula animal e por 2,45% nas plantas. Carboidratos representam 6,20% em animais e 18% em plantas. Os lipídios, eles representam 11,70% de uma célula animal, enquanto que nos vegetais, vejam só, os lipídios eles ocorrem em pequena quantidade, apenas 0,5% da célula vegetal é composta por lipídio. As proteínas, por outro lado, elas costumam ser mais abundantes nas células animais. Uma célula animal tem cerca de 17,80% da sua constituição representada por proteínas, enquanto que uma célula animal, em média, tem em torno de 4%, mas isso também varia, tanto de espécie para espécie quanto de tecido para tecido. Os ácidos nucleicos serão o último grupo de biomoléculas que a gente vai estudar aqui. Eles representam aí em torno de 1% das células, porém desempenham uma função importantíssima que a gente vai entender melhor no final da aula. Biomoléculas. Bom, as biomoléculas elas são justamente essas moléculas de natureza orgânica que geralmente são bastante complexas e estão presentes em quantidades bastante significativas nos seres vivos. O primeiro grupo que nós vamos estudar dessas biomoléculas é o grupo dos carboidratos. Bom, o que são os carboidratos? A gente tem alguns exemplos bem presentes no nosso dia a dia. A celulose, por exemplo, é o carboidrato que contribui para a estrutura da parede de uma célula vegetal. A célula vegetal é envolvida por uma parede e essa parede celular vegetal ela é composta principalmente por celulose, que é utilizada na produção do papel que nós utilizamos nos nossos livros e cadernos, tá certo? Por quê? O papel é produzido a partir da madeira e, portanto, essa celulose que é utilizada na fabricação do papel, ela é um carboidrato da parede das células vegetais. Outros exemplos de carboidrato que são bem frequentes no nosso dia a dia são os açúcares. O açúcar de cozinha que a gente utiliza, esse açúcar normal que a gente compra no mercado, é a sacarose. Esse açúcar é um carboidrato também, assim como a glicose, que quando se acumula no sangue em excesso, ela pode atingir níveis tóxicos, pode gerar o caso de diabetes, por exemplo, uma doença bastante conhecida. E a frutose, o açúcar que é muito presente em frutas, que contribui para aquele gosto adocicado das frutas, é também um exemplo de carboidrato. Um outro carboidrato é a quitina, um carboidrato muito importante. Esse carboidrato ele ajuda a manter a estrutura do esqueleto dos artrópodes. Uma cigarra, depois que ela faz a muda, ela deixa uma casquinha ali. Talvez você já tenha encontrado isso, talvez você já tenha visto aquele esqueletozinho, aquela caixinha oca que continha uma cigarra antes. Aquilo é o exoesqueleto de um inseto e a constituição daquele exoesqueleto inclui em grande quantidade a quitina, né, que é um carboidrato estrutural, um carboidrato que tem a função de fornecer uma estrutura para o exoesqueleto dos artrópodes, incluindo insetos. Moléculas de carboidrato elas são caracterizadas da seguinte forma: são basicamente cadeias de carbono com os átomos da molécula de água. Então, por isso, eles também são chamados de hidrato de carbono, ou hidratos de carbono, ou também glicídios. Por que hidratos de carbono? Porque
É como se o carboidrato, como o próprio nome já diz, fossem átomos de carbono hidratados, não é? Carbono com os átomos que compõem a molécula de água. Os tipos básicos de carboidratos são os seguintes. Primeiro, vamos analisar os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, tá certo? Como a glicose, por exemplo. A fórmula geral de um carboidrato, ela está representada aqui como CnH2ON. Ou seja, isso significa que para cada átomo de carbono vai existir uma molécula de água na estrutura de um carboidrato. No caso específico dos monossacarídeos, os carboidratos recebem nomes específicos de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Então, por exemplo, um carboidrato monossacarídeo que é formado por 3 átomos de carbono, ele recebe o nome de triose. No caso de um carboidrato que possui 4 carbonos, é chamado de tetrose. Se possui 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose. Os disacarídeos, eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, por exemplo, a glicose mais a frutose se unem para formar a molécula de sacarose. Polissacarídeos, eles são formados por várias moléculas de monossacarídeos unidas. Bom, vamos ver aqui uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica ela é o processo pelo qual moléculas de carboidrato podem se unir. Aqui a gente tem duas moléculas representadas por esses hexágonos. Então, essas moléculas elas possuem hidroxilas destacadas dentro do quadradinho. Essas hidroxilas, se vocês repararem bem, cada hidroxila é formada por um oxigênio e um hidrogênio. Então, essas hidroxilas elas fornecem os átomos para a formação de uma molécula de água. E é justamente isso que acontece, uma reação entre essas hidroxilas que vai produzir uma molécula de água. Quando a molécula de água sai dessas estruturas, elas se unem formando um novo tipo de carboidrato, que é o disacarídeo. Isso é uma ligação glicosídica. Como no processo houve a perda de uma molécula de água, a gente chama isso de síntese por desidratação. A reação ela pode também acontecer no sentido inverso, ou seja, esse disacarídeo que está no canto inferior da tela, ele pode também ser quebrado em 2 monossacarídeos. Para isso, o processo vai envolver a entrada de uma molécula de água que vai restaurar as hidroxilas, permitindo então a separação dos 2 monossacarídeos a partir de um disacarídeo. Então, resumindo, monossacarídeo é o estado mais simples do carboidrato, são os açúcares mais simples. Esses carboidratos podem passar por uma ligação glicosídica e formar um disacarídeo. Muitas ligações glicosídicas acontecendo em sequência vão formar um polissacarídeo. Funções dos carboidratos. Bom, os carboidratos eles estão presentes, como a gente já viu, em grande quantidade nas células. E por que eles estão presentes?